Minha rapaziada, os últimos dias vem sendo de muito trabalho, de muita apuração por aqui. Já demos que o Mastriani estava indo para o América Mineiro, deve se apresentar lá nos próximos dias. Trouxemos a informação do Dantas, que todos os portais trouxeram também. Agora mais uma informação que vai deixar o torcedor do Atlético, acho que ainda mais feliz do que qualquer possível chegada nesse momento. E a gente vai falar de uma saída, que é a saída do Léo pro futebol dos Estados Unidos. Vamos fazer aquele jeitinho? Primeiro opinião, primeiro informação, depois opinião. Conto com vocês para deixar o like, conto com vocês para se inscreverem no canal e, óbvio, para receber essas notícias em primeira mão, você precisa só entrar lá no grupo do canal 3 Pontos, que você dá essa moral para a gente. Seguinte, rapaziada, vamos lá, vamos trocar uma ideia para vocês entenderem o cenário do Léo. O Léo é um cara muito bem avaliado internamente no Atlético, tá? E eu acho que isso, assim, dá pra afirmar que isso é uma rotina nos clubes que o Léo passou. No Fluminense, no São Paulo, no Bahia, no Vasco, não é o lugar que o Léo ele recebe a maior pressão ou que ele recebe a maior crítica. Internamente, o Léo é visto como líder, como um jogador que ajuda muito o grupo, ajuda os mais jovens. No momento mais difícil, é um cara que chama a palavra. No momento mais complicado, é um cara que tenta ser muito presente. Mas é unanimidade na torcida do Atlético que o Léo não é um zagueiro com capacidade de vestir a camisa do Atlético, ou pelo menos com clima de vestir a camisa do Atlético. E você tem o empresário do Léo como um personagem com muita relevância dentro do Clube Atlético Paranaense pelos negócios recentes que foram feitos a partir dele, que é o Gerson Oldenburg, que é o mesmo empresário, por exemplo, do Odair Helm. Então, se chegou a um acordo em várias partes que o melhor para o Léo é realmente deixar o futebol brasileiro num cenário onde ele não encararia pressão, ou ele não encararia tanta pressão, e poderia desempenhar o futebol dele. Porque o Léo tem características interessantes. O Léo é um jogador com uma boa saída de bola, o Léo é um jogador com uma boa capacidade de construção, o Léo é um jogador com boa capacidade de criar situações ali, muito com a bola no pé, vindo de trás, tem boa velocidade. Enfim, não é um zagueiro de todo mal. Então, o mercado dos Estados Unidos aparece hoje como uma grande possibilidade do Léo deixar o Atlético e não deixar só o Atlético, deixar o cenário de pressão que ele encontra há temporadas no futebol brasileiro. E no final das contas, o Léo, ele vai para um caminho em que eu acho que é super proveitoso para ele. Vai levar a família dele para um lugar que tem qualidade de vida, que querendo ou não hoje é os Estados Unidos. Para a realidade financeira de um jogador de futebol, você vive muito bem no Brasil e ainda mais nos Estados Unidos, que na teoria tem uma estrutura social melhor para receber. E aí a gente fala também de um jogador que vai jogar numa liga em que tem muito espaço, muito espaço. E então pro Léo, assim, as falhas pontuais do Léo, elas não vão ser tão prejudiciais. O Léo, ele vai estar dentro de um contexto que abraça mais ele, vai estar dentro de um contexto que aborda mais ele, não sabe? E no final das contas, o sentimento em relação ao Léo que é o caminho que ele tem que seguir mesmo, sabe? E aí a gente entra no universo atlético. Não acho que o Léo ia ter vida fácil ou vida tranquila no Clube Atlético Paranaense, tá? Não acho. Acho que se o Léo ficasse, qualquer oportunidade que ele fosse entrar, teria uma expectativa muito grande dele entrar e falhar, teria uma expectativa muito grande dele não corresponder as oportunidades, enfim, as chances que ele teria como titular ou até mesmo um reserva saindo do banco do Atlético. A torcida do Atlético, eu vou ser bem sincero com vocês, já condenou o Léo Pelé pelo valor que ele custou. E aí a gente precisa entender que o Atlético buscou uma manobra levando em consideração a dívida que existia no Vasco, do Gumura, e no final das contas, pela questão da recuperação judicial do Vasco, isso acabou sendo diluído e no final das contas a gente não... E no final das contas a gente não viu o Léo como um nome
que teve seu valor minimizado ali na negociação, então acabou custando o total dos 12 milhões, o que já gerou uma pressão muito grande para ele. E querendo ou não, o Léo foi titular e podemos dizer assim, o Léo foi protagonista de momentos muito ruins do Atlético nas últimas 2 temporadas, né? Foi titular naquele início de 2025, que foi um início assim infernal para o torcedor do Atlético, tanto no campeonato estadual, mas também pensando no início da Série B ali, que o Atlético chegou a ficar muito próximo de uma zona de abaixamento para a Série C, e, querendo ou não, o Léo era um dos rostos daquele time, era um dos principais personagens daquele time, e isso foi desgastando muito a relação do Léo com o torcedor do Atlético, isso foi transformando o Léo numa persona não grata, assim, cara. Hoje o Léo, em nível de pressão dentro do Atlético, talvez só esteja atrás do Zapelli. E olha que o Zapelli tem um grupinho ali que gosta dele, um grupinho ali que acredita que é um bom jogador. Eu faço parte desse grupo, inclusive. Então o Léo, se duvidar, é o jogador menos querido dentro do elenco do Atlético. Enfim, acho que é um jogador que sempre honrou a camisa do Atlético em questão de dedicação. Acho que a gente não pode falar nada ao contrário nesse sentido. Um jogador sempre muito dedicado, sempre disposto a dar cara a tapa. Mas eu acho que o Léo, mais do que qualquer coisa, precisava desse movimento de carreira, sabe? Acho que o Léo, mais do que qualquer coisa, precisava sair um pouquinho de uma realidade que não faz bem pra ele há muito tempo. Eu fico me perguntando como ser humano mesmo, como o Léo consegue há tanto tempo tá numa condição ali, de receber tanta pressão de tantas torcidas, às vezes nem merecendo, às vezes merecendo, mas às vezes nem merecendo, e no final das contas, pô, continuar jogando, continuar dando cara a tapa, continuar sendo esse cara que até casos de racismo já sofreu. Então, assim, pensando no ser humano, o Léo mesmo, eu acho que a melhor coisa que tem é ele deixar o Atlético. E aí fica a pressão pro Atlético trazer mais um jogador, né? Pensando já na chegada do Dantas, eu acho que a saída do Léo obrigaria o Atlético a ir atrás de mais um zagueiro pra gente pensar nesse grupo numericamente bem servido no time do Atlético, sabe? Pensar nesse elenco numericamente bem servido no time do Furacão. E eu espero do fundo do coração, assim, que a vinda do Dantas seja um sinal de um entendimento que a diretoria do Atlético teve, que a gente não pode ficar dando mole, a gente não pode ficar perdendo tempo no mercado da bola, e que existem brechas claras nesse setor. Então, assim, ainda não é uma saída confirmada, é uma saída encaminhada. Thiago, qual o time? Não sei. Mas é uma saída encaminhada, deve deixar o Atlético, sim. Já teve outras propostas do futebol turco, do futebol português ao longo dessa janela, mas me falaram que essa tá bem próxima de acontecer, beleza? Tamo junto, forte abraço, é nóis!